Bom, agora o próximo passo é abrir o Rhinoceros. Então nós vamos abrir o programa, tá? Nós podemos vir aqui em novo e selecionar o template sempre em metro, tá? Então selecione o metro, porque nesse caso nós vamos precisar que o arquivo esteja em metro, porque o Ladybug trabalha com metro. Caso de vocês não esteja com metro aqui embaixo, vocês podem clicar aqui em cima com o botão direito em cima onde está escrito metro aqui embaixo. No meu caso, o Rhino ele está em inglês, tá? E vocês podem mudar, selecionar aqui com o botão direito e depois com o botão esquerdo em cima de Unit Settings e mudar para metro, tá? A opção aqui da unidade e tolerâncias. E uma coisa também que é importante, colocar aqui absoluta tolerância, nós podemos colocar 3 casas depois do zero, tá? Então 3 casas, então 0, 0, 1 e dar um OK, porque isso vai evitar vários possíveis problemas que nós temos, não com o Ladybug nem com o Honeybee, mas sim com o software Energy Plus, que quando ele leva para o motor de simulação do Energy Plus, se não estiver em metro, se não estiver nessa unidade com essas 3 casas, pode ser que dê alguns erros no futuro, tá? Basicamente, esse é o template. Um template é um arquivo padrão que nós temos para utilizar, para iniciar um projeto. Na maioria dos softwares nós temos template, tá? E aqui é um template que tem as informações básicas do Rhino, tá? Frente a interface do Rhino, a gente não vai trabalhar muito com o Rhino no sentido de aprofundar as ferramentas, a gente só vai aprender o básico mesmo do Rhino para se criar um modelo computacional para fazer simulação dentro do Honeybee, tá? Então, mas eu vou explicar um pouquinho sobre o Rhino. Ele é um software de modelagem 3D que nós temos aqui por padrão uma visualização em 3D, uma vista em 3D, uma vista superior do nosso desenho. Nós temos uma vista frontal do nosso desenho e aqui uma vista lateral, tá? Que acontece? Quando eu tenho, no caso, vou fazer um modelo aqui, ó. Quando eu tenho um elemento em 3D, eu consigo ter a visualização em planta baixa, ter uma visualização da lateral, da frente desse objeto, que seria daqui, e uma da lateral, então como se eu estivesse olhando desse lado aqui o objeto. Então, se eu colocar aqui em perspectiva, vou vir aqui em modo de visualização, se eu clico nessa setinha do lado, eu posso mudar os modos de visualizações, e um deles é o sombreado, que seria o Shaded. Quando eu mudo para Shaded, eu consigo ver as superfícies desse volume que eu criei sem estar transparente. Antes nós estávamos em linhas de arame, né? Então a gente pode mudar em todas as vistas para Shaded e aí nós conseguimos enxergar a vista chapada. Quando eu seleciono também aparece em todas as vistas o modelo, tá? Então facilita um pouco a visualização do meu modelo, tá? Aqui colocar Shaded e aí por diante, tá? Basicamente essa interface. A gente pode voltar se quiser para visualizar linhas de arame, que às vezes facilita um pouco a visualização. Eu gosto até do Shaded aqui para enxergar melhor o volume. Nesse caso também eu tenho um fundo que é o fundo branco da minha tela, no de vocês pode ser que esteja cinza, tá? Algumas mudanças que eu faço aqui em View, Display Options, seria opções de visualizações. Eu mudo quando eu estou em Shaded aqui, eu mudo o background aqui, eu posso mudar esse background e colocar, no caso, um cinza, e aí ele muda o fundo do meu desenho. Vou dar um reset de full para mostrar mais ou menos como é que está o de vocês aí, mas eu posso mudar esse background para ficar azul e eu conseguir ter uma distinção melhor do meu desenho. Outra informação importante do Rhino é que nós temos essas vistas também, elas podem ser clicadas por aqui. Então nós temos, vamos supor que eu venha aqui em perspectiva e maximize ela.
Então, eu tenho uma vista geral na minha tela somente da perspectiva. E aí eu posso modificar as vistas, seria a vista que vai aparecer por esses botões aqui embaixo, ó, que eu já tenho eles por padrão dentro do Rhino. Eu posso criar outras vistas aqui, mas isso é uma parte que vocês podem dar uma estudada aí no manual, procurar alguma coisa de vídeos que vocês queiram, ou também podem colocar algum comentário que vocês queiram que eu ensine essa parte aqui da visualização do Rhino. Mas esse não é bem o objetivo do curso, né? Estou apresentando geral para vocês como é que funciona esse software, de modo que a gente consiga utilizar ele para fazer o modelo que vai ser simulado depois e configurado dentro do Honeybee, tá? Aqui nós temos várias ferramentas, nós temos o Standard, que nós temos ferramentas de seleção, nós temos ferramentas de ponto, então nós podemos criar vários pontos, podemos criar um conjunto de pontos aqui, selecionar 1, 2, 3 pontos. Os pontos eles são importantes dentro do Grasshopper, então a gente vai ver que eles servem para você criar uma linha por meio de dois pontos, né? E aí por diante, a gente pode selecionar, eu quero uma linha daqui, iniciando nesse ponto e finalizando nesse ponto, então a gente pode criar linhas com pontos. Nós também temos ferramentas de linhas que podem ser com 1 ou 2 pontos aqui. Eu estou com o orto selecionado, ó. Então se eu vir aqui tirar o orto, eu tenho uma liberdade maior de desenho de linha, ó. E se eu tiver o orto selecionado, eu só consigo criar linhas em 90 graus, tá? Na ortogonal e no ângulo de 90 graus. Então vou lá, vou tirar o orto e aí depois que eu der um Enter, eu finalizo o comando. Tem algumas ferramentas também de arcos aqui, então quando eu clico aqui embaixo, observe que aparece um triângulozinho, eu tenho várias opções frente a esse item de linha, então eu posso criar polylines, eu posso criar uma simples linha clicando num ponto e depois no outro e finalizando, tá? Outro item que eu tenho legal aqui seria a opção de criar curvas por meio de pontos, então clico num ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto e aí eu tenho uma curva com base nesses pontos e depois eu posso selecionar essa curva, selecionar o ponto e modificar ele aqui, por exemplo, com o Gumball, tá? No meu caso, aqui embaixo vocês têm a opção de ativar o Gumball, tá? Que é esse elemento, quando a gente clica no elemento, eu vou ligar o Gumball, ele fornece essas duas setas aqui que eu estou vendo em planta, tá? Em top aqui, em vista, uma vista right, aqui que seria uma vista lateral. Mas se eu tiver em perspectiva, eu também consigo ver todos os eixos, que ele vai para o eixo X, eixo Y, né? E também, aqui no caso é o eixo Y, eixo X e eixo Z, tá? Seria a altura. Então, nós conseguimos modificar ele em 2D e 3D. Então, vou voltar lá para a minha vista. Eu vou para uma vista top agora, uma vista de planta, que vai facilitar um pouco a nossa visualização. Então, nós temos aqui ferramentas de círculo, ferramentas de elipse, ferramentas de polígonos, tá? Triângulos, quadrados e etc. Nós temos opções aqui também que seriam de curvas. E o que a gente vai mais usar são essas opções de superfície que nós temos aqui. Então, nós temos superfície criando com 4 ou 3 pontos, tá? Clico e crio uma superfície. Se eu for lá no meu 3D, eu visualizo essa superfície. Se eu clico nos elementos que compõem, que eu posso movimentar essa superfície, mas depois que eu criei, ela já está pronta, tá? Uma coisa legal também com relação a essa parte da superfície é que se eu ativar, por exemplo, os pontos do objeto aqui, dar um Enter, eu consigo modificar essa superfície movimentando os pontos, tá? Depois nessa ferramenta é bem legal aqui e eu posso lidar livremente com essas superfícies, né? O Rhinoceros é um ótimo software de modelagem 3D,
muito leve, muito fácil, intuitivo, tem comandos muito próximos do AutoCAD, sendo que ele, no início, quando ele surgiu, ele era um software que ele era um plugin do AutoCAD, e depois ele se desmembrou, se desvinculou disso e virou um software proprietário, né? Então aqui temos essa opção também, tá? Vou apagar essa superfície. Nós temos a opção aqui de criar superfícies também por retângulos através de 2 pontos, né? Isso aqui também é bem útil para nós. As superfícies que elas são criadas por meio de 3 pontos, então clico no primeiro ponto, posso apertar o Shift aqui, ó, que daí ele trava na ortogonal. Então isso aqui é bem interessante, às vezes vocês querem ter uma precisão, né? Então dá um primeiro clique no primeiro ponto, você aperta o Shift, seleciona o segundo ponto, né? Vocês podem até e depois o terceiro ponto também, né, para onde vocês querem estender e criar esse retângulo, tá? Outras ferramentas aqui, nós temos essa aqui também que é bem interessante, que seriam criar superfícies por meio de curvas. Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, um conjunto de curva aqui, vou dar um Enter, aí eu tenho outra curva aqui, vou dar um Enter, e eu quero criar uma superfície entre essas duas curvas. Então eu posso usar, por exemplo, essas ferramentas aqui dentro para criar isso. Deixa eu tentar usar essa, vamos ver se ele entende. Não, é outra ferramenta, se não me engano, é essa aqui, ó, Loft. E daí eu consigo criar uma superfície com as duas linhas, no caso, né? Então eu vou dar um Ctrl Z, vamos explicar de novo. Seleciona uma linha, seleciona a segunda. Aí, ó, observa aqui em cima que nós temos como se fosse um visorzinho dos comandos que nós estamos executando, tá? Aqui tem um histórico também, é bem interessante. Mas no caso eu selecionei uma curva, selecionei a segunda curva e posso usar a ferramenta aqui de Loft, tá? Que ela cria uma superfície por meio de duas superfícies, por duas linhas, tá? Duas curvas. E aí eu finalizo e olha só o que acontece lá em perspectiva. Eu criei uma curva por meio de duas linhas. Se eu clico em uma das linhas aqui, conforme eu modifico aqui a linha, ela não muda a superfície, tá? Então ela ele criou uma superfície por meio das duas linhas, mas quando eu modifico a linha novamente, ele não acompanha, tá? Então, quando criar esse Loft, dá para criar também no Rhinoceros, no Grasshopper, e daí a superfície vai acompanhando, tá? Então, vou apagar aqui esse daqui. Nós temos também uma outra ferramenta que seria se eu tenho aqui um conjunto de linhas, vou fazer uma curva aqui e juntei e criei essa curva. Aí sim, quando eu seleciono ela e eu quero criar uma superfície que foi por meio dessas curvas, que elas são orgânicas, eu também posso criar aqui, ó, por esse Surface from Planar Curve aqui, que seria essa ferramentinha aqui. Daí eu seleciono, dou um Enter e aí ele cria uma superfície, ó. Observa aqui, eu vou colocar um shade que fica um pouco mais fácil de visualizar, ó. Ele criou uma superfície. Então, vou lá no 3D, posso selecionar a superfície, ó. Ele criou duas, até porque eu cliquei duas vezes, né? Então, a gente consegue criar muitas superfícies curvas aqui com muita precisão, muito leve, né? Se a gente for fazer isso em outras ferramentas, vai se tornar bem pesado, porque o Rhinoceros, ele consegue fazer um cálculo matemático que as curvas, elas não são uma junção de um monte de linhas retas, mas sim ele consegue, por o algoritmo, criar realmente linhas curvas, tá? E depois, isso é por meio de um algoritmo. Então, aqui a gente realmente tem uma linha e não um conjunto de linhas retas que formam essa geometria curva, tá? É bem interessante isso no Rhino. Vou apagar aqui, volto lá para o top, né, que seria a nossa vista superior. E aqui nós temos outros tipos de ferramentas que a gente praticamente não usa aqui muito no Rhino.
para esse objetivo nosso. E aqui nós temos ferramentas que nós utilizamos muito mais do que no dia a dia. Então, vou lá no Perspectiva, nós utilizamos essa ferramenta, por exemplo, de box, né, que seria de criar uma caixa, bastante, porque a gente pega uma planta baixa, começa a levantar as nossas zonas térmicas dessa forma. Nós também temos a opção aqui de criar cilindros, né? Então, às vezes é interessante para vocês utilizarem, tem várias ferramentas. E essa aqui é uma das que a gente usa mais aqui, que seria a extrusão e a extrusão por curvas. Então, se eu tiver uma curva, por exemplo, eu tenho um retângulo aqui, e eu quiser pegar esse retângulo e transformar em uma caixa, eu posso pegar essa ferramenta aqui, ó, que seria... Aqui tem várias opções de caixas, tá? Só para explicar para vocês. Mas eu posso selecionar aqui e usar essa ferramenta aqui, extrudar por linhas, por um conjunto de linhas. Seleciona a minha polyline. Depois aqui em cima, ó, selecione a curva para extrusão, depois que eu selecionei a ferramenta. Pressione Enter para seguir. Eu dou Enter e aí ele permite que a gente crie um polígono, né? No caso, uma caixa por extrusão, no caso, um polígono por extrusão, com base na nossa superfície, com o nosso conjunto de linhas, tá? Então aqui criei uma superfície. Se eu tivesse lá um conjunto de linhas curvo, vou pegar aqui e selecionar esse elemento aqui, eu vou pegar isso aqui e selecionar ele aqui, dar um Enter, eu consigo também criar essa superfície. Então é muito interessante o Rhino para você criar superfícies curvas com ferramentas bem fáceis. E aí, se eu tiver uma superfície, tá? Vou pegar aqui, ó, se eu tiver uma superfície, eu posso também extrudar essa superfície, tá? Então aqui dou Enter e extrudo. Então eu vou lá fazer de novo, seleciono a ferramenta, aí ele vai selecionar a superfície para extrusão, clico nela, agora dou um Enter, que ele está pedindo ali para dar Enter, daí agora ele coloca a direção. Você pode digitar uma distância aqui ou também ir intuitivamente. Então eu posso direcionar aqui e colocar, eu quero isso com 5 metros, aperto 5 ou 5.50, né? 5.50, digito aqui a 5.50 e aí ele já trava a minha geometria nos 5 metros e pouco, e depois eu dou um Enter e ele finaliza, ou dou um último clique para a direção que eu quero e ele finaliza a geometria. Então essas são as principais ferramentas que a gente vai usar. Considerando esse aqui, a gente também vai usar esses retângulos aqui para criar superfícies, né? Eu vou colocar o orto aqui como possibilidade, né? Tipo, a gente trava ela aqui e depois cria superfícies aqui, por exemplo, né? Então isso aqui é uma outra forma que a gente vai utilizar para criar elementos de janela aqui, superfícies de janela, tá? Nós também temos aqui opções de habilitar centro, né? Que seria snaps, né? Grid snap também interessante, snap track, e aí por diante. Então essas ferramentas aqui são interessantes para nós. Planar também às vezes é interessante, que seriam ferramentas do mouse, né? Que a gente tem ali para trabalhar com a precisão do nosso modelo. Outro elemento aqui que eu vou fazer uma caixa aqui para vocês entenderem melhor também, é a ferramenta de desagrupar. Então a gente tem aqui, seleciona a ferramenta, nós temos a ferramenta aqui de copiar, né? Clica aqui, dá um clique, um segundo clique e copia quantas vezes a gente quiser esse elemento, tá? Esse comando também a gente pode procurar ele, selecionar aqui, procurar aqui em cima, copy, tá? E aí ele tem vários comandos: copiar layer, copiar layout, copiar seria conjunto de vista, né? de linhas. Eu posso ter a ferramenta copy aqui. Quando eu seleciono, ele já vai perguntar copiar em vista e tal. Eu posso colocar aqui, clico no primeiro ponto e depois copio para o segundo ponto, né? Onde que eu quero. Eu posso pegar uma referência, né? Disso também, tá? Bom,
Outra ferramenta que nós temos aqui é o desagrupar. Então a gente pode selecionar ele aqui e vir aqui, ó, nós temos aqui essa ferramenta de Move, transformar. A gente tem aqui outras ferramentas de Array, né? Mover vertical, tem várias outras aqui. E nós temos também, essas aqui seria Blend, seriam ferramentas mais avançadas dele. Mas aqui, ó, nós temos aqui Ungroup e Group. Então se a gente clicar num elemento, vou fechar aqui, se a gente clicar num elemento e colocar Ungroup, ele e depois dar um Enter, né? Aqui vou dar um Ungroup. Vou pegar aqui, vou ver se a gente tem a opção de Ungroup, Group, selecionar. Aqui, ó, desculpa, Trim Split, tá? Posso selecionar ele e fragmentar ou explodir, né? O meu elemento. Então, Ungroup. Vamos ver se aqui ele não está dando. Algumas ferramentas. Então vamos lá. Vou dar um Explode, né? Então a gente pode explodir o elemento em superfícies, tá? Aqui, desculpa, estava aqui em cima, ó, Explode. Então eu posso selecionar o objeto e vir aqui em Explode e ele explode e gera a minha geometria em superfícies, né? Consegue. E aqui nós também podemos selecionar ele aqui, todas as superfícies que a gente explodiu, e criar novamente, unir elas, tá? Então a gente criou um bloco novamente aqui. Então aqui ainda está a superfície, mas aqui a gente uniu elas novamente, tá? A gente pode selecionar todos eles aqui, por exemplo, e criar um grupo, tá? Então agora eles se tornam um grupo, a gente consegue movimentar eles todos juntos. E assim vai, né? São essas as principais ferramentas aqui que nós temos no Rhinoceros, tá? Bom, basicamente é mais isso que a gente vai usar. A gente também tem aqui algumas ferramentas que servem para layer, né? Então aqui nós temos as ferramentas de layer aqui em cima. A gente pode colocar em layers diferentes, então eu posso selecionar esses objetos e adicionar ele a uma layer específica. E aí por diante. Então é interessante para nós essa vista. No de vocês talvez não esteja aparecendo, talvez esteja aparecendo um elemento aqui do lado, né, para facilitar a visualização. Então vamos lá, vamos supor que eu seleciono esse elemento aqui, clico com um botão, seleciono duas vezes nele e aí mudo a layer dele, né? Posso modificar a layer dele aqui e colocar uma layer 0,5 aqui, por exemplo, 0,1, né? E modificar. Então, com essa ferramenta de propriedades aqui do objeto, eu posso ir modificando, tá? Essa ferramenta de propriedades, aqui, objeto propriedades, a gente vai ter aqui. Então, quando a gente clica no objeto, ele já aparece a layer aqui. Se quiser gerenciar as layers que vocês têm, vai estar aqui também. Então, a gente pode pegar esse elemento aqui, né? Vir aqui, ó, colocar ele na lateralzinha aqui, que quando a gente seleciona o objeto, ele já dá as propriedades, já tem a opção das propriedades aqui, ó, tá? Então, seleciono, ele já tem aqui embaixo a propriedade, posso mudar a layer, posso mudar a visualização e aí por diante, tá? Basicamente essa barrinha aqui, caso ela não esteja aparecendo para vocês, é só, por exemplo, clicar aqui, ó, nesse segundo objeto de propriedades, clicar aqui em cima, ó, e chegar até o final da sua tela de visualização, que ele vai aparecer aquele azul e daí vai ficar fixo aqui, tá? Isso aqui é interessante para nós. Bom, aqui nós já entendemos o Rhinoceros. Na próxima aula vocês vão compreender um pouco das visualizações aqui do Grasshopper, tá? Então, observem essas abas aqui embaixo, observem as vistas, né, que nós temos, a unidade de medida, né, que nós estamos aqui em metros e estamos também em 3 casas depois do zero, tá? E uma coisa antes de finalizar, a gente vai vir aqui em salvar como, e nós vamos colocar aqui no o nosso modelo. Eu vou criar uma pasta aqui chamado salvar como, tá? Eu vou criar uma pasta aqui chamada
curso simulação. Opa, está em letra maiúscula. Curso simulação. E aí vou colocar aqui dentro modelo simulação consumo curso simulação. Beleza? Aqui, se vocês quiserem também, é melhor não usar C cedilhas ou também usar qualquer tipo de acento, porque se o arquivo vai para pro Energy Plus, pode ser que tenha conflitos, porque ele vai funcionar ali sem esses acentos e sem esses cedilhas, ele não entende esses símbolos, e aí ele apresenta erro, tá? Então sempre evitem ao escrever o C cedilha, os acentos que a gente usa geralmente, tá? Então tá, até a próxima aula.